Na aula passada, analisamos o conceito de disciplina escolar. O que é que vem sendo debatido justamente a respeito de disciplina? Quando é que a disciplina passa a ser pensada no século XIX e quando é que ela foi estipulada ou organizada lá na Idade Média? Então, o que se pensava da disciplina naquele período e o que se pensa sobre a disciplina hoje? Vimos também o método de projetos e outras possibilidades de integração de currículo. Então, observamos como é que a gente pode organizar os projetos, quais foram as propostas iniciais dos métodos de projeto e como se originaram ou como a gente veio parar justamente nas propostas de projetos de trabalho na atualidade. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula sobre escola e currículo. Nós vamos trabalhar hoje a respeito da política curricular para o ensino fundamental no Brasil. Nós vamos então identificar, tentar nortear justamente quais são os aspectos que se trabalha no Brasil a respeito da organização do currículo, como é apresentado o currículo aos professores do ensino fundamental, principalmente primeira e quarta séries. Então, a partir de que instâncias ou a partir de que propostas são apresentadas ou é apresentado esse currículo aos professores? Então, nós vamos trabalhar hoje a NLDB, então a nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. Vamos trabalhar as diretrizes nacionais do currículo e vamos também trabalhar os parâmetros curriculares. Então, esses três elementos, eles vão, na verdade, nortear essa política curricular adotada no Brasil na década de 1990. Então, é isso que nós vamos começar a trabalhar. Para que a gente inicie a nossa aula, vamos às nossas questões para refletir. A primeira questão, então, que eu quero propor, para que a gente pense justamente a respeito do currículo, do trabalho que vem sendo desenvolvido em cima desse currículo proposto a partir da década de 90, com as suas peculiaridades e as suas novidades para a educação, é a seguinte: o que você entende por ciclo e o que são os chamados temas transversais, ambos discutidos nos PCNs. Então, o que esses parâmetros curriculares nacionais propõem? Quais são as novidades dos parâmetros? Então, há várias instâncias que a gente poderia salientar agora e, por causa disso, essa pergunta. Primeiro, a própria ideia dos temas transversais, né? Então, como é que são propostos esses temas transversais e o que vem a ser eles, justamente, aí nos parâmetros curriculares. Uma outra proposta se dá a respeito da avaliação. Como avaliar os alunos a partir de ciclos e não mais de uma forma seriada. Então, dentre as propostas novas dos parâmetros, nós temos essas duas. Vamos ver como é que essa dinâmica, então, dos ciclos tem sido recebida pelos professores e se ela tem dado conta realmente dos anseios para a avaliação. Quais são as novidades, o que traz de bom e o que traz de ruim, justamente, a avaliação a partir de ciclos, que é uma das propostas dos parâmetros. Acompanhemos, então, uma enquete feita com a professora Cleusa sobre a ideia da avaliação por ciclo. Veja bem, o aluno em ciclagem, ou seja, aquele aluno que ele é preparado, quando o período respeita a criança em relação ao seu desenvolvimento, por mais que ele não tenha dominado todos os conteúdos, mas ele tem tempo hábil para isso, que seriam os 4 anos. Neste período, você vai diagnosticar, você vai verificar, registrar o que ele teve de mais positivo o possível. Claro, existem, como todo sistema, existem falhas, né? Então, pode ser que passem alguns conteúdos importantes que você deixa de lado, mas nenhum sistema é perfeito. Agora, o que a gente vê e percebe é que ele consegue diagnosticar o que o aluno oferece de melhor para você, o desempenho que ele tem.
Óbvio que dentro de uma avaliação também, onde seja cumulativa, né, somativa, porque você necessita de saber as habilidades que ele conseguiu, adquiriu em todo esse período, com o que? Avaliações frequentes. Então, de preferência, interligando as disciplinas, que não sejam algo isolados, né, para que você consiga perceber a visão de mundo que a criança conseguiu desenvolver nesse período. Então, a avaliação, quanto mais cautelosa, criteriosa for, melhor você tem possibilidade de avaliar como está essa ciclagem. Porque, óbvio, existem lugares que não se faz esse tipo de avaliação, nem sequer se trabalha com a ciclagem, trabalha-se com a seriação. Seria a retenção de alunos anos a anos, ano a ano. Mas isso, gente, não quer dizer que é melhor ou pior, muito pelo contrário. Porque quando você tem uma reprovação, quando você se sente, como é que eu posso dizer? Quando você se sente reprovado, você não está crescendo quanto pessoa, você está sendo, mais uma vez, penalizado por toda uma situação que, em inúmeros casos, né, pode ter influenciado. Então, em relação à ciclagem, você tem esse tempo, esse ciclo, você tem esse tempo para ter uma dificuldade, superar e poder mostrar todo o teu potencial dentro dessa avaliação. Então, a gente pôde observar a opinião da professora Cleusa em relação à avaliação por ciclos. O que ela disse? Justamente que é possível se avaliar, se entender o aluno ou o processo de aprendizagem feito por aquele aluno num período maior. A grande inovação do ciclo é justamente isso. Quer dizer, às vezes, tu tens um período maior para diagnosticar elementos sobre aquele aluno. Então, se o aluno vai bem ou vai mal em determinada instância, determinado ponto, aquele ponto vai ser melhor trabalhado por causa do ciclo, porque o ciclo é mais longo, do que justamente tu trabalhares ele dentro de uma série, ou na primeira série, ou na segunda série, que tu tem que dar conta justamente daquele aluno naquele período que é mais restrito. Então, essa amplitude que o ciclo propõe, ela é a grande novidade. E essa proposta de ciclos, ela vem junto com os parâmetros curriculares. Além, então, dos parâmetros curriculares, essas novas propostas políticas colocadas para a política curricular brasileira, ela se estabelece através da nova Lei de Diretrizes e Bases, então, abarcando justamente o ensino fundamental e essas séries iniciais do ensino fundamental, as diretrizes nacionais e, justamente, então, os parâmetros curriculares. Então, nós vamos observar agora as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Como é que elas se comportam, como é que elas se dão? Elas trabalham justamente elementos mais de caráter genérico, apontando para questões como não só os conhecimentos de área, mas a sua possibilidade de conversação com chamados temas transversais. Além disso, também se preocupa com a questão da chamada vida cidadã. Então, tal qual nós tínhamos esse mesmo trabalho para a educação infantil, que era justamente alguns elementos importantes de se avaliar dentro do currículo, ou de se dar conta dentro do currículo com relação à cidadania para as séries, para a pré-escola, para a educação infantil, da mesma forma a gente vai ter esse mesmo trabalho voltado para o ensino fundamental. Então, que aspectos são levados em consideração? A gente tem que observar justamente que do que se trata a respeito das diretrizes, ela trabalha de uma maneira muito mais genérica, quer dizer, são apontamentos mais amplos. É como funciona qualquer tipo de lei. Então, a lei ela tem justamente um apontamento mais amplo a respeito de qualquer instância sobre o que ela tem que legislar, e a partir, então, do que a gente tem sobre determinados detalhes, esses detalhes são trabalhados em uma outra instância. Então, da mesma forma, funciona as diretrizes. Então, ela tem um caráter justamente mais amplo de discussão a respeito de elementos e de princípios que são éticos, princípios que são políticos e de ordem estética, tal qual nós tínhamos na educação infantil. Então, se nós lembrarmos, as diretrizes são justamente isso, uma lei, que vai regular determinados aspectos da educação, e tal qual uma lei que precisa de decretos para ter detalhes sobre ela,
né, nós vamos ter a função dos parâmetros, que vai detalhar justamente como trabalhar esses elementos de caráter mais genérico. Então, no que diz respeito à ideia de ética, né, então são valores, são normas que devem ser trabalhadas dentro do ensino fundamental. Que valores são esses? Valores como, por exemplo, a solidariedade, valores que digam respeito ao bem comum. Então, são esses elementos que devem ser trabalhados com os alunos. No caso da política, são elementos que digam respeito à cidadania, né? Então, a identificação do aluno como um elemento ativo dentro da sociedade que ele está inserido. Que ele se identifique, então, politicamente, que ele saiba a sua posição política dentro da nação. Ou que ele saiba, então, reivindicar direitos, que ele reconheça os direitos que ele tem, que ele saiba também cumprir as leis, então, que ele saiba os deveres que ele tem perante o Estado. E, finalmente, então, o senso estético, né? Então, ideia justamente de sensibilidade, então, como proporcionar com que o aluno se dê conta de determinados elementos culturais e saiba olhar, então, com aqueles olhos de análise mais profunda, através, então, de se despertar justamente nesse aluno um caráter estético, do belo, do feio, através da sensibilidade. Então, esses são os elementos que vão nortear justamente as diretrizes. E como é que vai ser trabalhada essas questões, como vão ser trabalhadas essas questões? Da melhor maneira possível, mais esmiuçadamente, a gente vai poder observar dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Então, além desses princípios, as diretrizes nacionais propõem também uma base comum nacional para os conteúdos que devem ser trabalhados. Então, são chamados conteúdos mínimos, né, que as crianças devem reconhecer. Então, os objetivos educativos estão justamente organizados nessa base comum nacional, para que se garanta dessa maneira a equidade, ou seja, que todos os cidadãos ou que todas as crianças tenham as mesmas condições ou condições iguais educacionais. Da mesma forma, a qualidade. Então, o que se pensa com essa base comum nacional é que se garanta para a criança equidade e qualidade. Então, a gente observa que esse elemento comum, justamente, essa base comum, está localizada nas matérias, nas áreas de conhecimento. E essas matérias podem ser história, língua portuguesa, língua materna, no caso de imigrantes e indígenas, matemática, geografia, educação física, ensino religioso, educação artística. Então, há necessidade do professor ter em mãos e saber justamente o que cabe a cada área do conhecimento que ele vai trabalhar, para ser trabalhado justamente naquele determinado ano, naquele determinado ciclo que ele está lidando com os alunos. Além, então, das diretrizes nacionais curriculares, a gente tem também os parâmetros curriculares nacionais, que servem justamente como um apoio ou um adendo mais minucioso do que deve ser trabalhado nas diretrizes, ou do que as diretrizes propuseram. Então, detalhadamente, os parâmetros vão propor formas para que o professor trabalhe em sala de aula. Então, vai desde uma proposta de caráter didático e metodológico até uma proposta de caráter avaliativo e mesmo a própria questão dos chamados temas transversais que devem ser trabalhados conjuntamente a essas áreas do conhecimento. Então, vamos ver agora os parâmetros curriculares nacionais. Então, a gente pode observar que, no caso do Estado brasileiro, cada um dos estados, cada uma das unidades da federação eram responsáveis antes pela organização do currículo, justamente do que a gente chamava primário e no chamado segundo grau. Agora, a gente teve uma modificação, essas propostas para o ensino fundamental e para o ensino médio partem justamente do Ministério da Educação através desses parâmetros curriculares nacionais. Quais são as propostas de trabalho ou como é que é a organização desses parâmetros curriculares nacionais? É justamente da seguinte forma: existem 10 módulos ou 10 volumes desses parâmetros curriculares nacionais para séries de 1ª a 4ª série e justamente no primeiro volume se dá uma introdução. Então, diversos elementos são acoplados nessa introdução. Então, quais são os níveis de ensino no Brasil
justamente como é que a criança, qual é a idade que a criança frequenta a escola, qual é a idade da evasão escolar. Então, esses elementos todos são colocados nessa introdução. Os próximos 6 volumes tratam justamente das áreas específicas de conhecimento. Então, são elas: matemática, língua portuguesa, história, geografia, educação artística, educação física e ciências biológicas ou ciências naturais. Então, essas áreas são trabalhadas, essas áreas do conhecimento, paulatinamente, gradativamente, dentro desses 6 volumes. De que forma que é apresentado? De forma extremamente ilustrativa, apontando objetivos da área, né? E mais do que isso, apontando também propostas de como se trabalhar. E conjuntamente, então, há mais 3 volumes, divididos em 6 partes, em 6 documentos, esses 3 volumes restantes, tratando justamente dos temas transversais, que, de acordo com os parâmetros curriculares, não devem justamente trabalhar paralelos, né, às áreas do conhecimento, mas devem ser incorporados às áreas do conhecimento. A questão de se trabalhar cidadania e ética, a questão de se trabalhar o meio ambiente, a questão da educação sexual. Então, esses elementos todos, os chamados temas transversais, são discutidos justamente nos últimos 3 volumes dos parâmetros curriculares nacionais. Então, tratam justamente de garantir a unidade nacional, cuja responsabilidade é do governo federal com a educação. Então, a gente pode observar que, dessa forma, os PCNs garantem, o que eu havia comentado com vocês, a chamada equidade e a qualidade da educação, garantindo para todo o território nacional uma mesma base de conhecimentos. Então, quais são os níveis de concretização curricular? Ou melhor, em que nível se organizam, em que níveis se organizam a política curricular nacional? O primeiro nível de proposta, justamente, são os próprios parâmetros curriculares. Esse é o primeiro nível, quer dizer, a organização do chamado currículo prescrito. Depois, numa segunda instância, num segundo nível, como se organizar isso justamente para a realidade dos estados e dos municípios. Num terceiro nível, como abordar e trabalhar esse currículo, dando a cara as características de cada uma das instituições de ensino, de cada uma das escolas. E num quarto nível, justamente de trabalho desse currículo, é justamente a interação, então, entre professor e aluno. É o currículo na prática, como a partir dessa elaboração do currículo, trabalhar esse currículo em sala de aula, dialogando com o aluno e colocando ele no cotidiano, é o chamado currículo na ação, na verdade. Então, na introdução justamente desses parâmetros curriculares, a gente vai observar uma forma mais sintética do que se pensou principalmente em termos de educação e de pedagogia, de didática no Brasil, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas. Então, de uma maneira mais sintética, se apresenta essas discussões que nortearam os educadores brasileiros. Então, no nível da pedagogia, de uma pedagogia mais libertária, de uma pedagogia mais tradicional, de uma pedagogia crítica, né? Quer dizer, então esses elementos vão, na verdade, estar incluídos nessa introdução. Além disso, a gente vai observar também que há um elemento norteador, né? Uma proposta norteadora, que é justamente uma proposta vinculada à ideia de cidadania, e essa proposta, por sua vez, a ideia se vincula também à ideia de coletividade, de democracia. Então, tudo passa por uma base de discussão antes de ser definitivo ou de se dar uma ideia definitiva. Finalmente, a gente pode também observar os fundamentos psicológicos que norteiam também essa proposta dos parâmetros curriculares. Dentre os vários pensadores e pessoas que desenvolveram, então, ideias de como se trabalhar com crianças e trabalham a respeito da própria psique, a gente pode observar que um dos grandes pensadores que é incorporado dentro dos parâmetros curriculares, no que diz respeito à introdução desses parâmetros, é o Vygotsky. Então, pensador do início do século XX, justamente bastante discutido ultimamente, na última década de 90, e que traz bastantes novidades. A gente sabe que o Vygotsky morreu bastante cedo, mas que a contribuição dele para a educação ela é ainda bastante nova, a gente poderia dizer.
E um outro item é, então, a política de formação para a cidadania. De que maneira se estabelece isso? Trabalhando justamente com os alunos conhecimentos culturais nacionais e regionais. Mas mais do que isso, que o aluno se dê conta dos valores da sua comunidade, dos elementos culturais da sua comunidade, que ele se reconheça e reconheça a comunidade ao seu entorno. E mais do que isso, que ele esteja vinculado a um país, então que ele se identifique como um cidadão. Então, dessa forma se trabalha elementos políticos vinculados à cidadania. Bom, então vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente continua. Olá, gente. Então, voltaram do intervalo, já descansaram um pouco. Vamos retornar, então, ao que a gente estava pensando a respeito da política curricular no Brasil. Vamos ver agora, então, a organização do trabalho na escola. Então, a escola, justamente, ela é vista como um lugar, como um espaço em constante construção. Não é vista como algo que é estanque, que é estacionado no tempo, mas que gradativamente ela vai ganhando, então, elementos novos a partir das discussões que são propostas em termos de educação. Além disso, se pensa a escola como um lugar também necessário para se debater questões de ordem social, de ordem política, né? Então, que questões são essas debatidas? Questões sociais e valores democráticos. Então, trabalhar justamente a questão da cidadania é o que tem norteado os parâmetros curriculares. Quando se pensa, então, na escola, a escola deve ser uma escola justamente que venha a fomentar a cidadania, através de valores vinculados à democracia. E, finalmente, a gente pode observar que um outro dado a respeito da escola se vincula à autonomia, trabalho coletivo e construção de projeto pedagógico. Porque não se pode pensar um ano letivo ou mesmo um projeto que seja bienal ou trienal sem se pensar num projeto pedagógico. Então, a escola deve estar pautada em um projeto, né? Então, dentro desse projeto é incorporado justamente as ideias propostas para a política curricular nacional. Então, como desenvolver dentro da escola um projeto aliando justamente as propostas curriculares nacionais. Então, a gente não pode deixar de pensar que isso é necessário, é uma norma, né? Então, não tem como se trabalhar sem que o trabalho esteja respaldado por determinadas diretrizes, por determinados preceitos. Por outro lado, além disso tudo, os próprios parâmetros curriculares nacionais vão propor justamente que se estabeleça uma avaliação. Um dos tipos de avaliação é justamente a organização por ciclos. Então, tal qual a gente observou lá na enquete que a professora Cleusa deu inicialmente na nossa aula, justamente se trata de se estabelecer uma avaliação que venha a preconizar ou que venha a respeitar o ritmo de cada criança. Então, os intervalos de tempo de avaliar um aluno, no total, são maiores. Isso não quer dizer, no entanto, que não se deva, nesse ínterim, né, nesse período do ciclo, se fazer outros tipos de avaliação. Ao contrário, né? Então, as diversidades de avaliação do aluno nesse processo do ciclo, elas devem se manter também. Então, tu podes fazer uma avaliação que seja de caráter escrito, uma avaliação que seja, por exemplo, a respeito do quanto a criança progrediu em determinadas atitudes ou enquanto a criança progrediu em determinados conhecimentos. Então, o ciclo serve justamente para isso, né? Para que alguns elementos que possam ter ficado menos trabalhados ou com maior deficiência, justamente possam ser reabordados mais adiante ou trabalhados melhor. Então, o ciclo ele amplia essas possibilidades. Além disso, uma outra proposta justamente dos parâmetros curriculares trata justamente de como trabalhar as áreas de conhecimento.
Então, que áreas são essas? Como é que essas áreas são vistas? Então, são as velhas áreas que a gente já conhece, então vinculadas às disciplinas, na verdade. Então, a gente vai ter, por exemplo, história, geografia, matemática, língua portuguesa, como trabalhar determinados objetos de estudo, como trabalhar determinados conhecimentos interligando com questões que são propostas pelos parâmetros curriculares. No caso, que a gente vai observar daqui a pouco, que é justamente o trabalho com temas transversais junto com essas áreas de conhecimento. Então, justamente nessas áreas de conhecimento, tu tens a manutenção ou a base delas fundamentada em quê? Fundamentado num referencial teórico de determinada disciplina, de determinada área, com as suas metodologias próprias. Paralelo a essas áreas de conhecimento, trabalha-se também os chamados temas transversais. Esses temas transversais estão justamente explícitos nos últimos 3 volumes dos parâmetros curriculares. Que temas transversais são esses? Então, eles estão inseridos em 6 documentos. Trata de uma variedade de temas que são justamente vinculados à ética, pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente e saúde. Tratando de que objetivos que são trabalhados esses temas? Objetivos, então, de ordem cognitiva, de ordem física, de ordem psicológica. Então, se quer atingir diversos níveis ao se trabalhar justamente esses temas transversais. E um nível que é importantíssimo a gente pensar, que é a questão da solidariedade com o outro, do reconhecimento do outro, do respeito ao diferente. Acho que isso tem sido, assim, uma das grandes preocupações que vai nortear justamente os PCNs. Então, a valorização do outro, a aceitabilidade do diferente, isso a gente vai observar que vai fazer parte justamente de cada uma dessas propostas dentro dos temas transversais. Além disso, então, além dos temas transversais que são propostos, um outro elemento também que a gente pode observar a partir desses temas transversais é justamente a organização do conhecimento. Então, que níveis de conhecimento ou que tipos de conhecimento e de que forma que eles são estruturados para serem trabalhados no ensino fundamental. Então, vamos trabalhar a classificação dos conteúdos por categorias. Que categorias são essas e de que maneira esses conteúdos devem ser classificados? Então, como é que se estrutura, de acordo com os PCNs, o estudo dos conteúdos ou estudo das áreas no ensino fundamental? Primeiramente, os conteúdos que nós vamos observar são de ordem conceitual. Então, os conteúdos conceituais. Então, de forma geral, a gente pode observar que se trata justamente de alguns objetivos, né? Então, aqueles verbos que a gente já conhece, por exemplo, identificar, reconhecer, observar. Então, o aluno vai reconhecer, né, determinados conteúdos, ele vai aprender inicialmente esses conteúdos, vai ler esses conteúdos. Se a gente for observar, por exemplo, a questão da matemática, né, o instrumental que é dado para o aluno é reconhecer, por exemplo, números, formas, fórmulas. Se a gente for pensar, por exemplo, em história, é justamente identificar e reconhecer momentos e sociedades distintas. Um segundo plano, uma segunda forma que é apresentada os conhecimentos, trata-se justamente dos chamados conteúdos procedimentais. Então, a partir do momento que tu já reconheces, que tu já identificas, observas e tudo mais, agora tu vai passar para um segundo momento, é trabalhar justamente com esse material. Então, é dado um instrumental para trabalhar em cima do que foi reconhecido. Então, no caso, por exemplo, da matemática, que vocês passaram a reconhecer, né, fórmulas, formas, então como fazer leituras dessas fórmulas, dessas formas, como fazer a leitura de gráficos, como trabalhar com índices, né, no caso da história, como utilizar um método de pesquisa, como ir às fontes, em que fontes buscar determinados dados. Então, o trabalho, por exemplo, com revistas, com jornais, com arquivos, né, a pesquisa em si. E, finalmente, os conteúdos atitudinais. Então, esses chamados conteúdos atitudinais tratam justamente de valores, normas e como a pessoa deve ter determinadas atitudes ou como ela vai agir em determinados momentos.
né? Então, por exemplo, no caso da história, como a gente estava observando, valorizações socioculturais, né? Valorização do patrimônio histórico, identificação do fulaninho lá, do indivíduo, por exemplo, com a democracia, identificação da cidadania, como eu me identifico cidadão, como eu faço parte de determinado processo, né? Então, esses elementos é que fecham esse tipo de conteúdo. Finalmente, então, vamos observar como é que os parâmetros curriculares nacionais lidam com a avaliação. Então, vamos ver considerações dos PCNs sobre a avaliação. Então, nós já havíamos discutido justamente em outras aulas que parte do processo avaliativo serve justamente para que o professor reconheça não só determinadas dificuldades do próprio aluno, mas deficiências da própria aplicabilidade do currículo, ou mesmo deficiências do próprio professor em trabalhar com determinado tipo de aluno ou com determinada classe. Então, por isso, a avaliação deve partir do princípio de que ela não pode ser uma avaliação estanque e apenas momentânea. Ao contrário, a avaliação deve ser bastante criteriosa e, na verdade, se trabalhar diversos elementos ou diversas formas de avaliação. Então, a pluralidade de meios de se avaliar o aluno talvez fosse, na verdade, o mais ideal, porque determinados alunos, mais facilmente tu consegues trabalhar a aquisição de determinados conhecimentos com um tipo de avaliação normativa. Outros alunos, um outro tipo de avaliação poderia dar melhores resultados ou te dar resultados melhores a respeito daquele aluno. Na verdade, nos próprios PCNs há uma orientação de como se trabalhar a avaliação. Então, uma avaliação de caráter sistemático, ou seja, de uma observação sistemática, uma avaliação, então, do que o aluno produziu, da produção do aluno, e, finalmente, então, essa de caráter mais normativo e específica, a gente poderia dizer, para cada escola. Então, de acordo com a forma com que cada escola avalia, que deve ser levado em consideração. Então, na verdade, dessa maneira, o professor se autoavalia e também avalia os seus alunos, através dos resultados que são possíveis dentro desse processo educacional. Nós temos também algumas orientações didáticas que são dadas pelos PCNs. Que orientações são essas? Em cima, então, dos parâmetros curriculares, dos 10 volumes dos parâmetros curriculares, cabe ao professor fazer uma leitura de como trabalhar da melhor forma possível com esses parâmetros curriculares. Então, há um diálogo possível do professor com esses parâmetros. Esses parâmetros, na verdade, eles servem como o chamado currículo prescrito. É o que o Estado te proporciona, é o que o Estado te dá como norma. Por outro lado, é no embate, é no dia a dia da sala de aula que a gente vai poder observar, na verdade, essa ação do currículo. Então, no que se refere ao currículo prescrito, a gente pode observar que houve uma enorme modificação e um grande crescimento das perspectivas pedagógicas, porque houveram inúmeras discussões e bastante coisas inovadoras foram anexadas a esses parâmetros curriculares. E se a gente observar esse currículo prescrito proposto pelas diretrizes, em termos de a gente avaliar, ele foi extremamente inovador. Falta a gente, então, gradativamente observar quais são os resultados do chamado currículo na ação, no cotidiano do professor. Então, como é que ele foi trabalhado dentro de sala de aula? Se deu certo, se não deu certo, quais são as deficiências ou as melhoras que ainda precisa se fazer em cima desse currículo e da nova política curricular adotada no Brasil recentemente, na década de 90. Então, vamos agora, para a gente continuar a nossa reflexão, o nosso Para Refletir. A partir das teorias que nós estudamos até agora, dos pensadores a respeito da educação, da organização do currículo, da historicidade do currículo, eu proponho a primeira questão para vocês, que é a seguinte: procure identificar as teorias vistas nas últimas aulas nas propostas dos parâmetros curriculares nacionais. Então, de que maneira elas foram incorporadas, principalmente na introdução dos parâmetros. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada para ver se vocês conseguem identificar. Então, vamos às nossas dicas de estudo. Eu gostaria, então, que vocês
fizessem a leitura ou tomassem em mãos os parâmetros curriculares nacionais para que vocês pudessem justamente fazer essa ponte, esse gancho das discussões da aula de hoje com os pensadores que a gente já discutiu, com os educadores que apresentaram propostas para o currículo e para a educação, para que vocês possam identificar currículo, parâmetros e pensadores. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, analisamos os parâmetros curriculares nacionais da primeira à quarta séries. Então, observamos como é que foram tratadas as séries iniciais do ensino fundamental pelos parâmetros curriculares nacionais. E como é que esses parâmetros, então, foram organizados e quais são os assuntos trabalhados, as temáticas trabalhadas nessas propostas curriculares a partir dos parâmetros. E vimos também como os conteúdos podem ser classificados em categorias. Então, vimos como é que se estabelece a organização dos conteúdos em categorias. Categorias essas que são conceitual, procedimental e atitudinal. Então, como é que esses conteúdos por área foram organizados e de que maneira pode se aplicar isso nas séries iniciais do ensino fundamental. Até a próxima aula!